estamos no programa de hoje conversando com este querido amigo Severino Celestino. Severino, no bloco anterior você já comentamos sobre o Espírito de verdade. E você citou o Espírito Santo. Vamos continuar no Espírito aqui. O tal do Espírito Santo. Isso aí é obra também da tradução, da interpretação, né? Como é que é isso? Não é só da tradução. Há quem diga que essa palavra santo, o Espírito Santo, o santo, em algumas línguas, parece que alemão, o próprio inglês, tem uma raiz, etimologicamente falando, que o sentido seria assim, uma coisa total, universal. É porque é whole, né? É. Do inglês, né? Isso. Mas no hebraico, a palavra é Kodesh. E que alguns chamam também Kadosh, que é santo. E Ruach, espírito, seria o sopro divino, o sopro sagrado. Quando a igreja, no seu concílio de Nicéia, no ano 325, criou o credo cristão, e também veio a questão da Trindade, que acabou sendo o Pai igual ao Filho e ao Espírito Santo, que é 3 pessoas, segundo a igreja, numa só. É uma confa isso aí, viu? Na verdade, eu costumo dizer que se choca completamente com Deuteronômio 6,4, que está lá no original, Yahvé Echad, Deus é único. Então, no judaísmo, originalmente, em termos de Torá, não existe trindade. Isso foi uma coisa depois, como o próprio nome está dizendo, houve um concílio que determinou que seria assim. Porque Ários dizia assim, que Jesus era mais do que homem e menos do que Deus. Era um intermediário. Isso foi o grande choque da época. O grande objetivo do concílio foi criar o credo dizendo que não. Jesus era igual a Deus, consubstancial ao Pai. Só criou confusão, né? Eu acho que dificultou de uma certa forma, não é? Porque, do ponto de vista bíblico, a gente tem que entender que o próprio Jesus nunca disse que era Deus. A ponto de quando chamaram ele de bom mestre, ele disse, bom é meu Pai que está nos céus. Como é que Deus poderia entregar o Espírito a ele mesmo, quando ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, lá na cruz. E quando os discípulos, no sermão escatológico de Mateus, lá no capítulo 24, perguntam a ele, quando ocorrerá estas coisas? Ele diz assim, a ninguém é dado saber o dia nem a hora, nem mesmo ao Filho, que o próprio Jesus se declara que não sabia o dia e da hora, só meu Pai que está nos céus. Quando a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, pediram a Jesus para colocar João à direita, quando ele tiver, Senhor, quando estiver no teu reino, coloca João à tua direita e Tiago à tua esquerda, quer dizer, coloca os meus 2 filhos ao teu lado. E Jesus desaponta no Evangelho, dizendo assim, mulher, tu não sabes o que tu estás me pedindo. Nenhum deles está preparado para beber o cálice que eu vou beber. E quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim decidir, mas a meu Pai que está nos céus. Então tem inúmeras passagens que ratificam que Jesus nunca disse que era Deus. Mas a igreja, no concílio, acabou determinando isso e hoje é onde chamam Santíssima Trindade, que Agostinho falou tanto, trabalhou tanto em cima de explicar o mistério que ele chama, né? Mistério da Santíssima Trindade, que até hoje a própria igreja diz que não entende, como é o mistério a própria igreja declara, que a ninguém é dado saber o mistério da Santíssima Trindade. Mistério. E aí, e por conta disso, a gente vê que há realmente uma alimentação, e eu não estou aqui absolutamente criticando, eu estou analisando, porque eu fui de lá da igreja, não me considerem apóstata aqueles que são católicos, que eu tenho muitos amigos padres, alunos padres, e eu tenho o maior respeito por qualquer princípio religioso, até porque a doutrina nos orienta isso. Kardec mostra que o espiritismo não pode ser sectarista, tem que ser ecumênico, tem que respeitar todas as crenças religiosas. Agora, como cientista, a gente tem que analisar essas coisas friamente como está nos textos, como está na história.
Tá, e outro conceito importante para nós todos, né? E ele está muito vigente ainda, né? É a ideia da salvação, como você está, né? Fora da caridade não há salvação. Quem foi responsável efetivamente? Você tem enfatizado, eu estou aqui de propósito sublinhando esse assunto, né? Porque a gente tem um grande apreço por Paulo, mas parece que foi ele, pelo menos o que colocou o conceito. Eu não sei como é o conceito dele, porque na visão de alguns companheiros seus, nessa área de estar avaliando os textos bíblicos, etc. e tal, ele diz que nós, os católicos e os espíritas, né, são efetivamente evangélicos. Agora, os evangélicos eles seriam mais paulinos e agostinianos por conta dessa situação, ou então assim, mais judeu do que cristão, né? Por causa do conceito de salvação, né? E a gente vê algumas situações de conversão no dia de hoje, sem nenhuma crítica, sem nenhuma avaliação das pessoas, mas às vezes choca a gente. Como é que ele pode entender que tenha tido uma vida muitas vezes devassa e chegar na hora e dizer estou arrependido, estou salvo? Como é que é essa história? Nós teríamos que avaliar aí os conceitos de criacionismo, de evolucionismo, de salvacionismo. A salvação pela fé e pela graça, criada sobretudo por Paulo, você colocou muito bem. Paulo diz sempre, nas suas cartas, né, que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas a questão maior de se avaliar aí é qual é o conceito. Será que Paulo desconheceu a cada um segundo as suas obras? Não poderia desconhecer jamais isso, então, porque ele como... Isso. Eu vou tentar dar uma arrumadinha aí nessa questão. Vai quebrar o galho do Paulo aqui. Vou dar uma ajudazinha no Paulo, porque uma coisa, quando Paulo fala que foi salvo, ele foi salvo, que é o termo salvar, como muita gente quer colocar aí, não significa entrar no céu graciosamente. Tá certo? Quando Jesus entra em Jerusalém montado... O salvar é do inferno, né? Isso. Quando Jesus entra em Jerusalém montado no burro, que ele escuta as pessoas gritando, Oxaná, Oxianá, salva-nos, por favor. O povo não estava pedindo a Jesus que o salvasse, que o levasse para o céu. Estava pedindo ao povo, a Jesus, que o libertasse da opressão romana. Então, salvar aqui tem que ser sinônimo de libertar. Paulo foi salvo ou liberto do caminho que ele vinha. E se Paulo acreditasse que estava salvo simplesmente por acreditar em Jesus, ele não teria feito o trabalho que fez. Exatamente. Porque ele foi em busca. Foi dormir em caverna, ser mordido por escorpião, foi buscar e foi levar Jesus para aquele povo que não o conhecia. Que trabalho fantástico. Eu às vezes costumo dizer até a alguns amigos, olha, vocês pregam uma coisa e vivem outra. Porque se eu acreditasse numa salvação gratuita, como vocês pregam, vocês tinham que derrubar a igreja de vocês e ir para casa. Não já estão salvos? Estão fazendo mais o que na igreja? Seu objetivo não é a salvação? Por que tanta renovação de corrente de fé? Por que tantos encontros de busca, de renovação? Por quê? Porque ainda não estão realmente, estão dizendo uma coisa e estão agindo de outra forma. Quando a gente vê a Bíblia falar em 56 passagens, que cada um colhe segundo suas obras, e o próprio Jesus diz isso no Evangelho de Mateus, que cada um, o Apocalipse fala do livro das obras, quer dizer, 56 passagens falando de semeadura e de colheita. Por que é que Tiago, o irmão de Jesus, já tem uma linguagem completamente diferente? E que foi por conta disso que quase que a epístola dele não entra no cano bíblico, porque ele se confrontava diretamente, se chocava diretamente com os conceitos de Paulo. Porque enquanto Paulo falava dessa salvação pela fé e pela graça, Tiago diz que mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. A fé sem obras em si é morta. De que me adianta eu dizer que tenho fé
se eu não tenho obras? A questão da árvore, dos frutos. Dos frutos. E ele é tão forte nisso que Tiago diz assim, se alguém te pede um pão, e tu diz assim, vai em paz, Deus te abençoe, por acaso tu encheu a barriga dele? Quer dizer, ele dá um exemplo bem palpável. Contundente, não deixou... E aí vem o detalhe, agora eu não poderia deixar, para fechar, de falar da questão do significado do termo fé no original. Que fé no hebraico, emuná, não é simplesmente crença, porque todo mundo acha que fé é crença cega. Isso. Mas emuná vem de imun, que em hebraico é exercício. Olha. Então a fé em si já é um exercício do bem em favor do que me cerca. Por isso que diz, por isso que Tiago coloca tão bem. E para esse exercício precisa ser inteligência. A prática. Aí Kardec coloca, fora da caridade não há salvação. Aí o professor diz, então o espiritismo é salvacionista? Nossa, não. Kardec... Ele coloca no sentido de que, se você crê que existe uma salvação, um reencontro com Jesus, ou no final da tua coisa, pratica a caridade, que ela é o caminho. E a caridade... Caridade é o exercício do bem e do amor, né? Exatamente. É o tzedakah, é a justiça divina exercida junto daquele que sofre. Porque na hora que você divide com alguém o que ele não tem, você está praticando uma justiça, porque Deus dá para todos indistintamente. Esse é o conceito de caridade e de justiça no judaísmo. E isso causa grande confusão, essa incompreensão hoje. Só causa, porque aí vem a história aí uma coisa puxa a outra, né? Porque muita gente diz que basta se arrepender. O judaísmo diz o seguinte, o arrependimento leva você de volta ao local quando você praticou o delito. Então, o que é o arrependimento? É um retorno ao momento do erro cometido por mim, não importa quanto tempo isso aconteceu. Bem, mas se eu me arrependi e voltei, o que é que me resta agora? Reparar. Porque o arrependimento é a consciência do delito cometido. Delito aqui lê esse erro, lê o que a igreja chama de pecado. Então, se você despertou para o caminho delituoso que você vinha, agora Jesus diz o quê? Vai, Mateus 5,25, reconcilia-te com teu irmão, porque enquanto isso não acontecer, não adianta levar a tua oferta a Deus, tu não estás pronto para ir. Está aí. Tá aí. Né? Então isso é bíblico, isso é o que Jesus diz lá em Mateus 5,25. E ele diz mais, se você não agir assim, você vai ser entregue à justiça. Tá certo. E você vai para a prisão, entenda? Prisão da carne. Tá certo. E dali, Jesus diz, não subirás, todo mundo traduz não sairás, mas Jesus diz, o verbo que Jesus usa é o verbo lalot em hebraico, que é subir. O que significa o quê? Enquanto eu tenho débito com meu irmão, eu estou no nível inferior. Quando eu sair daí, eu vou subir, vou ter o direito de voltar a Deus. Eu volto com o Severino já já.